Amado, se você soubesse o que realmente acontece quando você ora, não estou falando de uma oração qualquer, daquelas que a gente decora ou repete sem cansar. Estou falando de algo que a maioria das pessoas nunca sentiu. Algo que não depende do nosso esforço, que vai além de toda a lógica e toca o coração de Deus. Estou falando de orar no Espírito. Se você pudesse ver o que eu vi, como as correntes se quebram, como o céu se abre e como o Espírito Santo começa a falar através de você. E você só consegue chorar porque sabe que não é você, que isso não se aprende em livros, não se imita, mas se recebe com a alma totalmente entregue. E hoje, preste muita atenção. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe porque a partir de hoje, sua oração vai mudar para sempre. Você não vai mais orar com a sua mente, mas com o Espírito. E quando isso acontecer, tudo, eu digo tudo, vai mudar. Você não está vendo essa mensagem por acidente. O Espírito Santo já estava esperando por este momento com você. Existem orações que nascem do hábito, mas existem orações que nascem do Espírito, e são essas que movem o céu. Muitos de vocês têm orado por anos, com lágrimas e esforço, mas no fundo sabem que algo está faltando. Há uma sede que não foi saciada, uma profundidade que vocês ainda não alcançaram. Hoje, quero te levar a esse lugar. Você vai conhecer uma dimensão da oração que não vem da sua própria força, mas do Espírito. Uma oração onde não é mais você falando com Deus, mas Deus falando de dentro de você. E agora, se você ainda não se inscreveu neste canal, pare tudo e faça isso agora. A gente tem uma missão de vida para cumprir e este canal é só a ponta do iceberg. Por isso, clique no botão de inscrever-se e toque no sino para receber tudo. Não perca nem um segundo de tudo que Deus tem para derramar sobre você. Não se atrase. Se você ficar até o final, ouvir cada palavra com o coração aberto, eu te garanto que a sua forma de orar vai mudar. Porque hoje você vai aprender a orar no Espírito. Não como uma teoria ou uma lição de catecismo, mas como uma experiência de vida íntima e pessoal. E quando isso acontecer, seu coração nunca mais será o mesmo. Quero que você fique até o último segundo, porque nos próximos minutos eu não só vou te dizer como fazer, mas vou te revelar o que o Espírito me mostrou na primeira vez em que ele orou através de mim. Não saia daqui, não se desconecte, porque o que está para vir é sagrado e é para você. Meus amados, hoje vamos mergulhar em uma das verdades mais poderosas e incompreendidas da vida cristã. O que significa orar no Espírito? Não é falar alto, não é repetir palavras bonitas, não é passar horas fazendo uma lista de pedidos. É algo que só o Espírito pode produzir. Uma oração que não vem da sua cabeça, mas brota do seu interior. A Bíblia diz em Efésios 6,18 para orar em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Não diz para orar bem ou com palavras difíceis, diz no Espírito, porque essa diferença muda tudo. Quando você ora no Espírito, não ora de acordo com a sua vontade, com a sua lógica, nem tentando convencer a Deus. Você ora em total sintonia com Ele. E preste atenção nisto. Às vezes, orar no Espírito não é falar. Às vezes é chorar. Às vezes é gemer. Às vezes é só ficar em silêncio e saber que Ele está orando por você e através de você. Romanos 8,26 diz que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que a gente não consegue nem explicar. Que coisa maravilhosa! Gemidos que estão além das palavras. Essa é a linguagem do céu. Orar no Espírito não é algo que se decora, é algo que se vive. E quando você vive isso, nunca mais vai se contentar com uma oração sem vida. Mas agora, eu quero te contar algo ainda mais profundo que me foi revelado. Isso aconteceu não numa grande reunião, mas em um pequeno quarto de hotel, sozinho, sem luzes, sem ninguém para ver. O Espírito Santo me mostrou algo que transformou minha vida para sempre. Eu vou te contar, mas não ainda. Primeiro, você precisa entender isso. O inimigo não tem medo das suas palavras. O inimigo não tem medo das suas lágrimas, mas ele treme quando você ora no Espírito, porque não é mais você que ora, é Deus orando em você.
E muitas pessoas me perguntam como eu faço para orar no Espírito, quais são os passos, que palavras eu uso, que horas eu devo orar e por quantos minutos. E eu olho para elas com carinho porque nos ensinaram que existem fórmulas, sistemas, métodos. Mas que erro trágico! O Espírito Santo não se move por fórmulas. Ele não é derramado porque você segue 3 passos. Ele não responde a técnicas. Ele responde à entrega. E sabe o que é entrega? É morrer. Morrer para si mesmo, para sua vontade de controlar, para sua necessidade de impressionar. Morrer para sua voz, para que a voz dele possa falar. Deixe-me fazer uma pergunta, não para você responder em voz alta, mas para deixar o Espírito sussurrar no seu coração. Você entregou a sua alma? Ou apenas as suas palavras? Porque muitos oram sem entregar nada. Vêm ao altar, choram, imploram, mas por dentro ainda estão no controle. Ainda têm medo, ainda duvidam, ainda se agarram às suas certezas. E Deus não enche o que não está vazio. Ele não pega o que você não solta, ele não enche o que ainda não morreu. Você entende agora? Se você quer orar no Espírito, você não precisa de mais barulho, você precisa de mais vazio. E é aqui que muitos param, porque se entregar dói. Se entregar é descer do trono, se entregar é deixar o Espírito fazer o que ele quer. E às vezes isso começa com um momento de dor e quebra, mas escute com todo o amor de Deus que está em mim. Essa quebra não é para te destruir, é para te construir. Em um momento, eu vou te contar como o Espírito me quebrou em um quarto solitário antes de me dar a unção que me levaria às nações. Mas primeiro, você precisa saber outra coisa. Orar no Espírito não começa com uma emoção, começa com uma decisão. Eu quero te levar para um lugar. Não é um templo grande e famoso. Não é um palco com luzes e aplausos. Estou falando do lugar secreto. Aquele canto onde ninguém te vê, onde só você e Deus sabem que você está lá. Esse foi o meu altar e foi onde tudo começou. Eu era jovem, cheia de perguntas, medos e insegurança. Eu queria servir a Deus, sim, mas algo me faltava. Algo que eu não tinha aprendido na faculdade, algo que a igreja não tinha me ensinado. Eu me tranquei em um quarto. Havia uma pequena cadeira de madeira e uma luz fraca entrava pela janela. Não tinha música, nem orações bonitas. Havia apenas eu e o desejo desesperado de conhecer o Espírito Santo. Eu me ajoelhei e disse: Espírito Santo, eu não sei como fazer isso, mas eu preciso de você. Eu não quero falar sobre você, eu quero te conhecer. Eu não quero repetir a experiência de outras pessoas, eu quero a minha, só a minha. E aí, um silêncio constrangedor e profundo se instalou. E então, algo no ar mudou. Foi como se toda a atmosfera parasse. E naquele lugar secreto, sem saber como, minha boca começou a falar palavras que não eram minhas. Minha alma começou a chorar sem dor e meu espírito se curvou com um tremor sagrado. O Espírito Santo tinha chegado, não como uma teoria, mas como uma pessoa, como fogo, como sopro. E eu nunca mais fui a mesma. E falando de transformação, há um livro que mudou a minha vida e me ajudou a entender essa conexão de uma forma que nada mais conseguiu. É o Guia da Mulher Sábia. Ele me mostrou a verdadeira força que a mulher tem, não na própria capacidade, mas na entrega total. Se você quer ir mais fundo nessa jornada de fé, eu te convido a conhecer esse livro. O link está aqui na descrição. Escute, meu amado, você não precisa estar em uma igreja famosa. Você não precisa saber hebraico ou grego. O que você precisa é de um lugar secreto e um coração entregue. E agora eu quero te mostrar como você também pode entrar naquele lugar. Mas antes, há algo que você precisa saber. O maior inimigo de orar no Espírito não é o pecado, é a distração. E você ficaria chocado em saber como o inimigo usa até mesmo coisas espirituais para te distrair. É sobre isso que falaremos agora. Eu quero que você pare tudo agora mesmo. Fique em silêncio. Silêncio de verdade. Você ouve isso?
Não o silêncio de fora, mas o barulho de dentro. O barulho de pensamentos, preocupações, vozes que se repetem. Você tem que acertar, Deus não vai te ouvir hoje, você não sente nada, então não está orando certo. Esse barulho é o que abafa a voz do Espírito. Agora, ouça com sua alma. Nem tudo o que parece espiritual vem de Deus. E muitas vezes o inimigo usa o bem para te afastar do que é eterno. Quantas vezes você quis orar e nesse exato momento o telefone toca? Quantas vezes você se ajoelha e lembra do que precisa fazer? Isso não é coincidência, é interferência. O Espírito Santo é santo, mas ele também é sensível. Ele não vai gritar para competir com suas distrações. Ele espera que você dê um lugar a ele. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Silêncio não é vazio. Silêncio é santidade. Quando você desliga o mundo, você ouve o céu. Em alguns minutos, vou te guiar em um exercício. Você e eu, juntos, em silêncio, esperando o Espírito falar. E você vai ver o que ele vai te revelar. Mas ainda não, porque falta uma peça-chave. Como saber que você está orando no Espírito e não apenas se emocionando? Essa é uma das perguntas mais perigosas e a resposta mais poderosa, porque uma vez que você descobre, não tem mais como voltar atrás. Agora, deixe-me te contar algo que vai te trazer paz, porque muitas pessoas têm essa dúvida. Eu vou te dar sinais claros que Deus me mostrou e que se confirmaram na minha vida e ministério. Primeiro sinal: você sente uma paz profunda, mesmo no meio do caos. Não é uma paz que dependa das circunstâncias, mas uma paz que só o Espírito pode dar. Segundo sinal: a sua oração vai além das palavras. Às vezes você chora sem saber por quê, ou a sua alma se eleva sem explicação. São gemidos, suspiros que você não entende, mas ele entende. Terceiro sinal: há uma certeza, uma convicção firme no seu interior, uma garantia de que você está conectado com o divino. Quarto sinal: a oração traz poder, não só para você, mas para os outros. Porque quando você ora no Espírito, você está alinhado com a vontade de Deus, e essa oração move montanhas. Percebeu? Não é sobre falar bem, não é sobre o tempo que você ora, é sobre o fruto que a oração produz. Agora, que tal uma micro-recompensa espiritual? Feche os seus olhos por um momento, respire fundo e repita comigo no seu espírito. Espírito Santo, guie a minha oração. Fale através de mim. Deixe a sua voz ser ouvida. Sinta essa verdade. Esse é o primeiro passo para uma oração que quebra correntes, que traz milagres e que glorifica a Deus. E lembre-se, o melhor ainda está por vir, porque agora eu vou te mostrar como você também pode manter essa conexão viva todos os dias. Querido irmão, querida irmã, agora que você entendeu o que é orar no Espírito e sentiu a necessidade de se entregar, quero te dar algumas chaves práticas para que essa experiência não seja apenas um momento, mas um modo de vida. Primeira chave: tenha um lugar e um tempo sagrado todos os dias. Não precisa ser muito, mas tem que ser constante. Pode ser no seu quarto, no carro, onde você puder. O importante é que seja um altar pessoal. Segunda chave: desligue as distrações. Não se contente com o coração pela metade. Solte o telefone. Fique em silêncio. Lembre-se, o Espírito precisa de espaço livre para falar. Terceira chave: não se preocupe com as palavras. Não tente construir frases perfeitas. Deixe o Espírito assumir o controle. Deixe os gemidos, suspiros, o canto ou até o choro fluírem por você. Quarta chave: anote o que o Espírito te revelar. Muitas vezes, depois de orar, recebemos impressões, palavras ou até visões de Deus.
Anote-as. São tesouros espirituais que vão te guiar. Quinta chave. Busque a comunhão com outros que também oram no Espírito. Não se isole. Quando a igreja se une na oração, o poder se multiplica. E deixe-me te confessar algo que poucas pessoas ousam dizer. Haverá dias em que orar no Espírito será difícil. Dias de cansaço e dúvida. Mas é exatamente nesses dias que você deve perseverar mais, porque o Espírito não se move por sentimentos, mas pela fé. Agora, antes de continuar, faça a si mesmo esta pergunta. Eu estou disposto a me entregar hoje para que Deus possa orar através de mim? Pense nisso com cuidado, porque essa entrega é a porta de entrada para uma vida de oração poderosa. E agora, quero te contar um testemunho que mudou a minha vida para sempre. Quando comecei meu ministério, havia um desejo enorme, mas também muita insegurança e medo. Eu não sabia se Deus realmente me usaria. Eu não sabia se a unção que eu tinha sentido naquele lugar secreto seria suficiente. Uma noite, durante uma reunião de oração, eu senti um chamado mais profundo. Eu não podia mais me esconder atrás das minhas dúvidas. Eu decidi me render por completo, não só em palavras, mas em alma e espírito. Eu me ajoelhei e chorei, sem saber o que dizer, mas com a certeza de que o Espírito Santo ia tomar o controle. E foi aí que ele veio com poder. A presença de Deus encheu o lugar. Pessoas doentes foram curadas, corações partidos foram restaurados. E eu soube que nunca mais estaria sozinha. Naquela noite, eu entendi que orar no Espírito não é apenas um dom. É uma nova vida, uma relação viva com Deus que transforma tudo ao seu redor. Você quer essa vida? Você quer essa unção? Está ao seu alcance hoje. Não importa a sua história, seus fracassos ou as suas dúvidas. Deus quer usar a sua entrega para fazer milagres. E agora, ao encerrarmos essa mensagem, eu te convido a tomar essa decisão agora mesmo, no seu coração, no seu espírito. Porque orar no Espírito é entrar em um poder sobrenatural que move montanhas, quebra correntes e transforma vidas. Irmão, irmã, ouça bem. Hoje você tem uma chance que não pode deixar escapar. Uma chance de abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo ore através de você. Não é sobre a sua força, mas sobre a sua entrega total. Eu quero que você faça algo agora. Feche os olhos, respire fundo e no seu coração diga: Espírito Santo, venha e ore em mim. Use a minha voz, meus lábios, a minha alma. Que a sua oração seja a minha oração, porque essa oração é a que sobe ao céu, essa oração é a que move o céu, essa oração é o fogo que acende a sua vida. Lembre-se do que aprendemos hoje. Orar no Espírito é se entregar, é encontrar o lugar secreto, é ficar em silêncio para ouvir e reconhecer os sinais e viver em constante conexão. Você não está sozinho. Deus está com você. O Espírito Santo é o seu aliado e a sua força. E hoje pode ser o começo de um novo capítulo na sua vida espiritual. Levante-se com fé, levante-se com poder, levante-se com a certeza de que Deus está trabalhando em você. Como o apóstolo Paulo disse, orem com toda oração e súplica. Eu te digo, não há privilégio maior do que ter o Espírito Santo te guiando, fortalecendo e transformando. E se você está buscando uma sabedoria profunda para a sua vida, eu recomendo um livro que mudou a minha, O Guia da Mulher Sábia. O link está na descrição. E eu te desafio a ler e ver como a sua vida vai ser transformada. É um convite para você ir ainda mais fundo com Deus. E lembre-se de que o Espírito Santo está pronto para trabalhar em você hoje.
Que Deus te abençoe de forma grandiosa.